Como nós temos estudado, nós cremos que Deus, em Cristo, né, nós fomos chamados para viver uma nova vida, né, a nova vida em Cristo. E aí, Rick, boa noite, querido. Boa noite. E eu creio que existem, até, né, pela vivência, pela experiência na caminhada com Cristo, a gente percebe que existem muitas outras forças, né, que querem sabotar a nossa caminhada, né, ou atrapalhar, ou prejudicar, ou impedir que a gente viva a vontade de Deus, a gente viva a plenitude da vida de Deus, né? Então nós temos estudado, temos meditado, procurado entender, né, quem são esses sabotadores, mas não só, como a gente colocou aí, não só conhecê-los, mas vencê-los, né? Amém. Pelo poder que há no nome de Jesus, amém? Então fica antenado aí, hoje nós vamos falar sobre um rei, né, o rei Davi. Talvez, né, muitos dizem que com certeza o maior rei, né, que Israel já teve, um homem de guerra, um conquistador, um homem que tem uma história maravilhosa de chamado, né, da maneira como Deus o levantou, e inclusive um homem que foi chamado um homem segundo o coração de Deus, né? E tem uma passagem na vida de Davi que eu quero ler com vocês hoje, que nos ensina muito a respeito dessa sabotagem que pode acontecer na nossa vida, e nós vamos identificar mais um hoje. Eu queria te convidar a ler com a gente aqui. Nós vamos ler 2 capítulos do livro de 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 11 e 12, tá? Então é uma leitura longa, mas eu creio que necessária para nós entendermos essa passagem na vida de Davi e meditarmos juntos sobre o que aconteceu, as consequências, identificar aí os sabotadores e trazer para um aspecto prático na nossa vida. Amém? Então, abre tua Bíblia aí, 2 Samuel, capítulo 11 e 12. Oi, Thaísa, que bom. Oi, tá. Saudade de vocês, viu? Um beijo aí pra vocês. Bem-vinda à nossa live aí. Amém? Amém. Então, a Kika vai começar a leitura aqui e acompanha com a gente aí em casa, tá bom? Vamos lá, pessoal. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Dali, viu uma mulher muito bonita tomando banho. E aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e soube que era Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Então, Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Davi mandou então esta mensagem a Joabe: mande que Urias, o heteu, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estavam indo à guerra. Depois disse a Urias: vá para casa e descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele. Mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: você acaba de voltar depois de ter ficado fora muito tempo. Por que não foi para casa? Urias respondeu: os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente de batalha, e a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa
comer, beber e dormir com a minha mulher? Juro por tudo que é sagrado que nunca poderia fazer isso. Então Davi disse: fique aqui o resto do dia. Amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. Davi o convidou para jantar e fez com que ele ficasse bêbado. Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite. Em vez disso, dormiu no seu cobertor no quarto de guarda do palácio. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. Davi escreveu o seguinte: ponha Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois se retire e deixe que ele seja morto. Por isso, enquanto estava cercando a cidade, Joabe mandou Urias para um lugar onde sabia que o inimigo estava mais forte. As tropas inimigas saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi. E Urias também foi morto. Então Joabe mandou a Davi notícias da batalha. Ele disse ao mensageiro o seguinte: se depois que você contar ao rei tudo sobre a batalha, ele ficar zangado e perguntar: por que vocês chegaram tão perto da cidade para lutar com eles? Não viram que eles poderiam atirar flechas do alto da muralha? Vocês não lembram como Abimeleque, filho de Jeruzebete, foi morto? Foi na cidade de Tebes onde uma mulher atirou de cima da muralha uma pedra de moinho e o matou. Então, por que vocês chegaram tão perto da muralha? Se o rei perguntar isso, responda: Urias, seu oficial, também foi morto. Então, o mensageiro foi e disse a Davi que Joabe tinha mandado. E o mensageiro disse assim: os inimigos eram mais fortes do que nós e saíram para fora da cidade para lutar em campo aberto. Mas nós os forçamos a voltar para o portão da cidade. Então eles atiraram flechas do alto da muralha e contra nós. E alguns dos seus oficiais foram mortos. E o seu oficial Urias também morreu. Davi respondeu ao mensageiro: anime Joabe e diga-lhe que não fique preocupado, pois numa batalha nunca se sabe quem vai morrer. Diga-lhe que ataque com mais força até conquistar a cidade. Batseba soube que o marido tinha morrido e chorou por ele. Depois que passou o tempo de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho, mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. Vamos seguir para o 12 agora. Pessoal que entrou na live, a gente está lendo 2 Samuel, capítulo 12 agora, tá bom? Tá anotado, tá fixado aí, tá? O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha, que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu em sua casa junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então, Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse a Davi: este homem é você. É isto que diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul.
eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu teria lhe dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu os meus mandamentos e fez uma coisa tão horrível? Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Portanto, por que você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias? Sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem. E ele terá relações com ela em plena luz do dia. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. Então Davi disse: eu pequei contra Deus, o Senhor. Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá, mas porque, fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. E aí Natan foi para casa. Segue aqui tudo? Então, o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficasse muito doente. Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Então, os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada com eles. 1 semana depois, a criança morreu e os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi. Eles disseram: enquanto a criança estava viva, Davi não respondia quando falávamos com ele. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura. Quando Davi viu os oficiais cochichando uns com os outros, compreendeu que a criança havia morrido, então perguntou: a criança morreu? Morreu, responderam eles. Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos e trocou de roupa. Depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu logo o que lhe foi servido. Aí os seus oficiais disseram: nós não entendemos isso. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu. Mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu. Sim, respondeu Davi. Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei, porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, porém ele nunca voltará para mim. Amém? Até aqui? Amém. Amém, queridos. Nós lemos aí esse trecho, essa parte da história de Davi, do rei Davi. E como nós falamos anteriormente, Davi foi provavelmente o maior rei, né, que Israel já teve. Foi um homem segundo o coração de Deus. E essa parte da história, né, conta um momento bastante singular, né, na vida de Davi. Né, podemos dizer que um momento de... Oi, Esther. Boa noite. Boa noite, querida. Um momento onde Davi sofreu aí, né, vamos dizer, uma baixa, né, na vida dele, uma grande sabotagem, né? Ele caiu ali numa grande cilada e eu creio que nós podemos aprender muito com essa passagem. Fala, André, boa noite, querido, bem-vindo aí à nossa live. E eu gostaria de falar com vocês sobre a falta de posicionamento, amém? Então o sabotador de hoje à noite anota aí, e para nossa reflexão, toda vez que nós
deixamos de nos posicionar, ou seja, deixamos de estar no lugar que nós deveríamos estar, né? Vocês viram a história é uma história difícil, né? Para Davi, principalmente para Urias, né? Que foi, na verdade, alvo, né? de toda essa armação de Davi. Mas eu quero voltar ali no capítulo 11, no versículo 1, no início, né, o primeiro versículo do texto que nós lemos é o versículo chave para nós hoje. Aqui que eu vou ler para a gente de novo o versículo 1. Olha o que diz o versículo 1, presta atenção. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Olha que interessante, o texto diz que nessa época do ano era a época onde os reis saíam para a guerra, né? Era a época onde os reis eles lideravam seus exércitos para a guerra. Mas olha que interessante, a Bíblia diz que Davi ele mandou o seu general, né, o seu comandante do exército para a guerra, mas diz que ele ficou aonde? Em Jerusalém. Ou seja, todo o problema ele nasceu por uma falta de posicionamento de Davi. Davi ele deveria estar na guerra, mas por algum motivo, por alguma razão, ele escolheu ficar em Jerusalém. Davi deveria ter saído para a guerra, mas acabou ficando no palácio. Então, ou seja, toda essa história, toda essa situação que acontece posterior a isso, ela tem a sua origem em estar no lugar errado, ou não estar no lugar devido. Sim. Davi era conhecido como um homem de guerra, né? Davi ele comandava o seu exército. Davi era um grande líder, um grande guerreiro. E essa era a posição de Davi. Mas Davi ele deixou de cumprir o seu chamado, deixou de cumprir a sua vocação para estar no palácio. Davi ele se colocou no lugar errado. Davi ele deixou de estar no lugar no qual Deus o chamou. E eu acredito que esse é um grande sabotador na nossa caminhada, né? O campo de batalha era mais seguro do que os salões do palácio em Jerusalém, né? Quando vivemos nosso chamado ou vocação, permanecemos seguros. Estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa, sem tempo para distração. Ou seja, se Davi estivesse fazendo o que ele deveria estar fazendo, se Davi estivesse liderando o seu exército, conduzindo os seus homens para a guerra, nada disso teria acontecido. E é interessante que, porque diz o texto ali, ó, logo em seguida diz assim que numa tarde Davi se levantou, versículo 2, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Então o que a gente percebe? Que foi no terraço do palácio que Davi foi tentado, né? Por causa da distração ele se tornou presa fácil. Davi ele não foi tentado no campo de batalha. Davi não foi tentado na guerra. Davi foi tentado quando ele, depois de uma sonequinha, ele foi passear no terraço do palácio. Por quê? Por que ele foi tentado no terraço do palácio? Porque ele estava no lugar errado. Sabe, isso traz uma grande lição, eu creio, para todos nós. Principalmente porque Davi era conhecido e foi chamado assim por Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus.
Davi era um rei, Davi era um homem ungido por Deus, Davi era um homem segundo o coração de Deus, e um cara com esse calibre, um cara que tinha intimidade com Deus, um homem segundo o coração de Deus, por estar no lugar errado, ele comete adultério e homicídio. Olha que sério isso, né? Como fruto, né, de uma escolha errada, ele colheu, né, sementes amargas, né, frutos amargos. Assim, a falta de um posicionamento, né, a escolha errada, de estar no lugar errado, de não estar alinhado ao coração de Deus, não estar alinhado ao lugar no qual Deus te chamou, de um posicionamento em Deus, trouxe para Davi um preço muito alto. Vocês concordam comigo, galera? Se quiser escrevendo aí, né? Davi estava distraído, Davi estava passeando no terraço do palácio, Davi estava muito distraído, né? Se Davi tivesse ali com a espada na mão, se Davi tivesse conduzido o seu exército, se Davi tivesse na guerra, ele não teria passado, essa história não teria acontecido. E o mais interessante aqui é que o lugar mais seguro para Davi era a guerra do que os salões do palácio. Sim. Por que a guerra? Porque é lá que Deus queria ele, né? Então, muitas vezes, o Ney falou, perdeu o seu foco, né? O André também participando ali, certeza, né, galera? E como isso ensina pra gente, né? Eu olho para Davi, olho para essa história e quando eu penso na minha própria vida, né, me colocando como um homem muito inferior a Davi, né, no sentido de quem ele foi, da história de vida que ele teve, de ser um homem, de um rei ungido, de um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus, ter sido um adúltero e ter cometido um homicídio, isso me traz muito temor no meu coração, sabe? Eu penso, meu Deus, que preço Davi pagou por estar no lugar errado. E essa reflexão que a gente quer deixar aqui hoje à noite, né, para a tua vida, aonde você tem se colocado? Será que o seu posicionamento hoje está de fato de acordo com aquilo, com o teu chamado, com a tua vocação, em você como filho e filha de Deus, né? Porque Davi por uma distração, Davi por um vacilo, Davi talvez por uma conveniência, o texto não diz, né, não fala por que Davi ficou no palácio, simplesmente diz que ele mandou Joabe e ficou em Jerusalém. A gente não sabe qual foi o motivo, por que Davi fez essa escolha. O fato é que ele fez uma escolha equivocada, que o colocou num lugar onde ele ficou sujeito, onde ele se tornou uma presa fácil para a tentação. E foi tudo premeditado, sim, verdade. Porque o pecado é premeditado. Ele fez, o pecado ele não acontece sem você ter planejado, né? Ele viu a mulher, né, Neus? Ele viu, ele a desejou, então ele foi premeditando tudo isso, né? Ele criou um plano para chegar nessa mulher, né? E a gente percebe que depois do vacilo ele tentou arrumar a situação, né? Ele mandou chamar Urias para dizer, Urias, vai para casa, né? Deita com a sua mulher e, né, tentou dar um jeitinho naquilo tudo, porque ela estava grávida, né? Em dado momento ele deve ter pensado, que besteira eu fiz, e tentou dar um jeitinho na situação, mas o texto diz que Urias ele não foi para casa, e a situação de Davi foi se complicando ainda mais, e aí nós conhecemos a história. O fato é que isso trouxe marcas sérias para a vida de Davi. Nós vimos que o filho de Betseba, ele acaba sendo ferido por Deus ali e acabou morrendo. Nós sabemos que depois outros 3 filhos de Davi também foram mortos de forma violenta, né? O Absalão também, depois você pode ir lendo mais para frente, você vai vendo que isso trouxe marcas de grande dor, de grande sofrimento para a família, para Davi e para sua família e para os seus filhos, né? A Bíblia diz que Deus perdoou Davi,
né? E ele não foi morto por causa disso, porque segundo a lei de Moisés, né, essa atitude de Davi poderia ter levado ele à morte, mas ele não morreu, mas ele sofreu as consequências disso na sua vida e na vida dos seus filhos, né? Por causa de um vacilo, por causa de a falta de sabedoria de se colocar no lugar certo, né? De deixar do lugar certo por qual Deus o chamou para estar num lugar errado. Quantas vezes a gente deixa de viver algo que Deus tem para nós por vaidade, por ego, por desejos carnais, né? Então isso é um alerta, né? Fica um alerta aqui pra gente, né? Eu sempre digo uma frase que ela tem sido muito presente na minha vida, né? Que eu tenho falado aí para vocês e enfim, em conversas, aconselhamentos e no geral, porque realmente eu tenho vivido isso. Eu digo, né, aquela frase: a gente acorda e a gente vai dormir fazendo escolhas, né? Isso é algo, isso é um posicionamento nosso, né? É o livre-arbítrio que Deus nos dá. Então você abre o olho e você já está escolhendo. Por quê? Porque você está planejando como vai ser seu dia, o que você vai fazer, o que você não vai fazer, se você vai fazer, enfim, você acorda já fazendo esse planejamento, né? E você vai dormir também fazendo escolhas, né? Então, o quão importante a gente estar atento, né, a viver no centro da vontade de Deus. Porque, como no caso de Davi, né, muitas vezes as nossas escolhas, né, momentâneas, carnais, aquelas escolhas assim que muitas vezes são minutos, né, de prazer, ou minutos de alegria, ou minutos de algo que para nós parece ser bom, né, entre aspas, ele simplesmente gera uma consequência que vai além da nossa vida, vai para a nossa geração, vai para os frutos da nossa vida, né? A gente carrega isso, né? Além de nós. Então, as nossas ações muitas vezes elas refletem na vida de outros que nem escolheram viver por isso. Quem já não viu essas histórias, quem já não presenciou, né, esse tipo de acontecimento, não exatamente como o do Davi, mas um acontecimento onde a tua escolha errada gerou consequências na tua casa, gerou consequências na vida de pessoas, gerou consequência na vida das famílias, né? São as escolhas erradas, como a Esther está colocando aí, né? E é muito triste, né? Mas elas são reais. Eu lembro que uma vez eu conversando com o Felipe, assim, ele era pequeno, e eu tava dando uma bronca nele, assim, de alguma coisa que ele tinha feito. E eu falei: meu filho, toda ação, ela tem uma reação. Então você escolha bem as suas ações, né? Decida elas, porque as reações, elas vão vir. Isso não depende de você, né? Elas chegam. Então pense bem nas suas ações. E eu lembro que passou anos, assim, e um dia ele conversando com um amigo dele já na adolescência, e aí ele estava contando que, né, como ele estava ajudando aquele amigo, e ele falou para mim, né, tinha passado anos já, ele falou assim: mãe, você sabe que eu falei para ele cuidar das ações dele, porque as reações vão chegar. E eu achei tão legal, porque às vezes a gente acha que aquilo que a gente fala não fica, né, e eu falei: meu Deus, depois de anos eu lembrei, eu falei: olha como é importante, né, então é exatamente isso, as nossas ações, elas geram reações, amém? Boas ou ruins. Então, galera, estar no lugar certo te coloca num lugar de segurança, né? Num lugar de bênção, não só para a tua vida, como para a vida dos seus, né? E o contrário também é verdade. É verdade. Estar no lugar errado traz consequências para a sua vida e para os seus, assim como foi para Davi. Né? Então a gente precisa ter muito temor diante de Deus, né? A gente que tem família, a gente que participa de igreja, de comunidade, né? Nosso posicionamento ele é fundamental para a nossa caminhada com Deus, para nós experimentarmos a plenitude da vida de Deus. Né? Então você vai pensar: mas qual que é o meu posicionamento? Aonde eu devo estar posicionado? Você deve estar posicionado em Cristo. Não há outro lugar para você estar senão em Cristo. Amém, queridos?
A gente e viver a nova vida. A Bíblia diz que nós temos que viver segundo a vocação, ao chamado de Deus para nós. Nós temos que ver como filhos de Deus. Então, toda vez que nós nos posicionamos ou nos colocamos numa situação, num posicionamento contrário a essa verdade revelada de Deus para nós nos colocamos numa situação de risco, né? Aqui eu coloquei algumas lições que nós podemos aprender, né, com Davi. O primeiro é que estar no lugar que Deus não te chamou para estar te coloca em situação de risco. Amém. Amém, queridos? Ou seja, o lugar seguro é em Deus. Sempre que você se coloca em um lugar no qual Deus não te chamou, que não está alinhado com o coração de Deus, que não está alinhado com a sua vocação, com o seu chamado, com o propósito de Deus para a tua vida, você se coloca em risco. No caso, Davi estava ali passeando nas varandas do palácio, ele estava no lugar errado e ele se expôs, ele se colocou ali numa situação de risco, justamente por estar no lugar errado. Então a pergunta que fica para mim aqui, né, para nós, para a tua vida é: aonde você está? Aonde você tem se posicionado? As suas escolhas, como a Kika falou, aquelas que você faz toda manhã, né, aquelas que você faz sempre que você abre os olhos, aonde essas escolhas têm te colocado? Elas têm te aproximado de Deus, têm te posicionado diante de Deus ou têm te afastado de Deus? A gente não foi chamado para andar na beira do abismo, galera, sabe? Não é ali o nosso lugar. Deus, eu gosto do Salmo que diz que Ele nos tirou do charco de lama e Ele firmou os nossos pés sobre a rocha. Amém? A vontade de Deus é que nós estejamos bem posicionados, amém, seguros, firmes. Amém, queridos? Então, pense na sua vida, pense nas suas escolhas, pense naquilo que você tem priorizado. Será que isso tem te colocado, né, no lugar seguro? Essa é a primeira lição. Outra lição importante é que eu vejo aqui que o perigo da guerra, no caso de Davi, era melhor que o conforto do palácio. Presta atenção nisso, queridos. O perigo da guerra era melhor que o conforto do palácio. Que lição a gente tira disso? De que o nosso posicionamento em Deus, ele não é definido por conveniências, e sim pelo chamado de Deus. Amém, queridos? Porque o que acontece muitas vezes? Qual é a nossa tentação? Nós definirmos aonde vamos estar, sim, baseado nas nossas próprias conveniências. Sim. Então, sabe, muitas vezes a gente fica brincando, muitas vezes a gente fica negociando, porque me é mais conveniente, me é mais agradável, me parece melhor estar aqui ou estar ali, quando na verdade, se Deus te chamou para a guerra, é melhor a guerra do que a paz. Porque se Ele te chamou para a guerra, é lá que você deve estar. Então não são nas conveniências. Amém, queridos? Pode ser que talvez Deus te prepare um tempo agradável para você. Talvez tenha uma estação de paz na tua vida, uma estação onde, ok, mas se a estação é de guerra, como diz o texto, era a primavera e era costume de que os reis saíssem à guerra, então era a época de guerra. Era a época dos reis pegarem os seus exércitos e irem para a guerra, não era tempo nem hora de ficar no palácio passeando, sabe, como se nada tivesse acontecido. E muitas vezes nós agimos assim. Deixa os outros irem que eu vou ficar aqui, né? Sabe, galera, a gente precisa entender, discernir os tempos de Deus na nossa vida e nos posicionarmos não por conveniência, mas pela revelação, amém, do que Deus tem para nós nesse tempo, do chamado de Deus para nós nesse tempo. Quando nós saímos de São Paulo e viemos para Florianópolis, nós entendemos que era chamado de Deus. Nós deixamos as nossas conveniências, deixamos a estrutura, deixamos a família, deixamos tudo, sabe? E mergulhamos, mas era muito mais seguro estar onde Deus nos chamou para estar, no caso de Florianópolis, sem ninguém, sem estrutura, sem nada, do que ficar no conforto, podemos dizer assim, de São Paulo, distraídos
né, com tantas coisas que aconteciam ali, não porque era Florianópolis ou São Paulo uma coisa era melhor que a outra, nada disso, era porque era tempo de Deus, era um chamado de Deus. Então, quando nós somos obedientes ao nosso chamado, à nossa vocação, aquilo que Deus tem para nós, então nós ficamos num lugar seguro. Amém, queridos? Guarda isso no teu coração. Não dirija a sua vida por conveniências. Não se posicione em conveniências. Se posicione pela revelação de aonde Deus te quer. Amém. Amém? O Dendo colocou: tempos de guerra nos fazem crescer. Amém? Como nós falamos aqui, né, na Surf House, dias bons a gente surfa, faz churrasco, né? Nos dias difíceis a gente cresce. Então, Davi, naquela primavera, infelizmente, naquela primavera, ele fez uma escolha errada. E você, meu irmão, né? Nessa estação da sua vida, que escolhas você tem feito? Amém? Porque a falta de posicionamento é um grande sabotador na nossa vida. Uma outra lição que eu vejo aqui na história de Davi é que Deus não pode ser enganado. Amém, queridos? Você pode se enganar, você pode enganar os outros, né? Pode. Às vezes você vai viver de aparência, às vezes você vai se posicionar, né? Vai se colocar num lugar onde aparentemente não há problema, tá tudo certo, tal. Mas olha que interessante aqui, depois que Davi fez tudo o que fez, eu não sei qual que é o versículo que fala, que Deus viu e Deus não se agradou. Deus não se agradou do que Davi havia feito. Acho que é o versículo aqui, no versículo capítulo 11, o versículo 27, diz assim: depois que passou o tempo de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho. Meio assim, tipo, Urias morreu, né? Matei Urias. Dei um jeito na pedra que estava no meu sapato. Passou o tempo do luto. Betseba veio para o palácio, se tornou esposa, né, de Davi. Tipo assim, resolveu a situação. Mas olha o que diz o texto: mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. Meu irmão, não dá para enganar Deus. Amém? Tem um versículo no Novo Testamento que diz assim: de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso mesmo ele colherá. Amém? Davi achou que ele talvez dava para dar um jeitinho, talvez. Galera, Deus olhou e ele abominou o que Davi havia feito. Não dá, Deus não pode ser enganado. Não, esse sabotador, ele é terrível porque ele pode enganar o nosso coração. A gente pode ser seduzido pelas conveniências do mundo. A gente pode acabar vivendo de uma falsa aparência de espiritualidade, sabe? Mas não dá para enganar Deus. Deus sabe o que está no teu coração. Deus conhece o teu coração e você não pode enganar Deus. Amém? Davi achou que poderia, mas ele viu um pouquinho para frente, no encontro dele com o profeta Natan, que isso não daria certo. Então pare de se enganar. Amém, querido? Pare de se enganar. Às vezes a gente confronta as pessoas, às vezes a gente exorta pessoas em aconselhamento, né? Às vezes a gente chama a pessoa para a consciência, querendo mostrar, sabe, que olha esse caminho, essa escolha, mas às vezes a gente vê, as pessoas gostam de se enganar. Gostam. E acham que estão enganando todo mundo e vai ficar por isso mesmo, isso que é o pior. Sabe, galera, Deus conhece o teu coração, Deus sabe qual é o teu devido lugar. E muitas vezes a gente fica se enganando, perdendo o nosso tempo, trazendo prejuízos para a nossa vida espiritual, prejuízos para a vida da família, para a vida da esposa, dos filhos, prejuízo para a comunidade, para a igreja na qual você faz parte, porque você é parte do corpo de Cristo. E quando você não está bem posicionado dentro do corpo, o corpo também sofre, sabe? E você fica por conveniência se enganando e trazendo consequências para a sua vida, né? Então, Deus não pode ser enganado. Uma outra lição que eu vejo aqui
é que um coração arrependido e quebrantado sempre encontrará misericórdia. Depois que Natan confrontou Davi, Davi falou: eu pequei contra Deus. Naquele momento, Davi caiu em si e ele se arrependeu genuinamente daquilo que ele havia feito. E Natan falou: olha, Deus, o profeta Natan diz: ó, Deus perdoou o seu pecado, lá no versículo 14. No 13. No 13, 14 do capítulo 12, diz, né? O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas, né? Porque fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. Aí Natan foi para casa. Nós vemos que existe sim, resgate para nós. O fato de nós estarmos no lugar errado hoje representa perigo, sim, mas o maior perigo é nós continuarmos enganados. Davi, pelo menos, ele caiu em si e ele se arrependeu, ele se quebrantou diante de Deus. E a palavra de Deus diz que por causa disso o Senhor o perdoou. Então nós podemos realmente crer que há um resgate para nós. A Deus está dizendo que acha que Davi não se arrependeu, né? Davi está dizendo, Neuza, é isso? Mas se você ler o versículo 14, você vai ver que Deus perdoou ele. Deus não poderia ter perdoado Davi se não tivesse havido arrependimento. Amém? Então a evidência de que Davi se arrependeu foi porque Deus o perdoou. Porque esse é um princípio bíblico, né? Não há salvação sem arrependimento, né? Então, ele se arrependeu genuinamente e por causa do seu arrependimento, então Deus o perdoou. Só que ele sofreu as consequências do seu ato. Amém, queridos? Então, entenda isso. O fato de você, da sua escolha, do seu posicionamento, de você se arrepender, não tira completamente as consequências das suas escolhas. Amém. Eu até coloquei aqui, ó, se você quiser, acho que é legal você marcar aí na tua Bíblia, né? No versículo 13 diz, né? Então Davi disse: eu pequei contra Deus. Né? O pequei aqui é o arrependimento de Davi. Ele confessou. E aí segue: o Senhor perdoou o seu pecado. Ou seja, aqui o perdoou, ele tem misericórdia, né? Então, Davi recebeu o perdão do seu pecado. E aí segue aqui, né? Mas porque fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. Então, assim, 3 palavras-chave desses versículos, né? Desses 2 versículos. É o pequei, que é o arrependimento, o perdoou, que é a misericórdia de Deus, e o seu filho morrerá, que é a consequência do pecado de Davi. Então, existe, é o que a gente falou, muitas vezes a gente quer que Deus zere a consequência, mas a gente tem que ser maduros e capazes suficientes para assumir, né, as consequências das nossas escolhas. E é aí que as pessoas muitas vezes querem fugir, é aí que muitas vezes as pessoas ficam bravas com Deus, ou é aí que muitas pessoas às vezes falam: ah, mas Deus, esse é o Deus, querido, é você, não é Deus. São suas escolhas, não é Deus. Amém? Então é isso que a gente tem que entender, que o nosso posicionamento ele gera consequência, seja ela boa, seja ela ruim. Amém? Então é por isso que a gente tem que ter muito temor com aquilo que a gente está escolhendo para viver nesses dias, né? Salmo 38 também mostra o arrependimento de Davi. Sim? Pode ler o Salmo 38 que vai ficar... Então o fato é que havendo arrependimento, há esperança, né? A esperança de que você volte a se posicionar. Porque o que o arrependimento faz? O arrependimento nos tira do lugar de pecado e nos reposiciona em Deus. Então, Davi ele saiu do palácio, né? Figuradamente falando, ele saiu da varanda do palácio e ele voltou para o campo de batalha. Ele se reposicionou em Deus, mas as consequências da sua atitude
permaneceram na vida dos seus filhos, na vida da sua família. Depois você pode continuar lendo a história e você vai ver, amém? E uma outra lição que nós vemos aqui é que o pecado não compensa, não é, queridos? Ou, né, tem um outro ditado mais popular que diz: o crime não compensa, né? No caso aqui, o pecado não compensa, né? Por quê? Porque ele traz morte, ele traz consequências ruins para a nossa vida. Então, a gente falou já sobre o pecado aqui nessa série, né? Especificamente sobre o pecado. Mas o ponto hoje que a gente quer reforçar com vocês é sobre posicionamento. Não é nem tanto sobre o que aconteceu depois, porque tudo que aconteceu depois só aconteceu porque Davi estava no lugar errado. Amém? É isso que a gente quer que você guarde no teu coração. Amém? Então, estar no lugar certo tem a ver com, sabe, estar alinhado com o coração de Deus, ter sabedoria, né? É aquela palavra que diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém, sabe? Convém estar aqui, convém estar ali, né? Com quem eu devo andar, com que pessoas eu devo me relacionar, sabe? A questão do viver em comunidade, sabe? De priorizar, né, as reuniões, de estar junto com a família de Deus, sabe? Às vezes eu penso assim, na minha própria vida, né? Teve momentos, eu acho que todos nós aqui, que poderia contar várias histórias dela, né, e eu e você provavelmente, né, aqueles momentos de culto, né, de reunião, quantos cultos, né, onde Deus falou tanto com a gente, onde Deus marcou a nossa vida, marcou a nossa história, e isso só aconteceu porque nós estávamos ali naquelas reuniões, né? Sim. E muitas vezes, e principalmente hoje em dia, né, muita gente está se isolando, né, cada vez mais, vivendo mais virtualmente, né, e deixando de fazer parte do corpo, de deixar de conviver, de estar perto, né, e é aquela palavra que poderia ter mudado a tua vida se você estivesse ali, né, aquele abraço, aquele contato, aquela conexão com pessoas, tantas coisas que Deus está fazendo e quer fazer nas nossas vidas a partir do ponto de nós estarmos no lugar certo, com as pessoas certas, e muitas vezes nós estamos no lugar errado, com as pessoas erradas, perdendo o nosso tempo, distraídos, né? E às vezes a obra de Deus sendo atrasada na nossa vida, porque simplesmente nós escolhemos ficar no palácio ao invés de ir para o campo de batalha. Amém, queridos? E a gente tem visto assim como nunca, né, como esse Covid ele tem sido um esconderijo para tantas pessoas, gente. Isso é tão triste, né? Isso é tão triste, porque ele tá tomando conta, né? Ele tá ganhando aí a conta de tanta coisa que não tem nada a ver com ele, né? E eu acho que é hora da gente, sabe, da gente despertar, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos viver esse evangelho na prática, né? Ter um corpo de Cristo que você também faz parte, que você tem um papel a cumprir, amém? Não seja egoísta de pensar só na tua vida, né? Se posicione, que não falte posicionamento na tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Então lembre-se que o teu posicionamento, ele será bênção ou ele será maldição. Amém. Olha que sério isso, irmão. O teu posicionamento, ele vai definir, né, bênção para a tua vida, para a tua família, para a tua igreja, para a tua comunidade, ou será um grande sabotador na sua jornada. Então tenha sabedoria, ore a Deus, sabe, meu irmão? Peça ao Espírito Santo para ele te liderar nisso, para ele te mostrar, para ele te trazer a consciência, né? A tua posição em Cristo, quem é você em Cristo, né? Quais os lugares onde você deve estar, onde você deve fincar a tua bandeira, os teus pés, seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja no teu ministério, amém? Alinhe o teu coração, porque estar no lugar errado traz grandes prejuízos. Saudade, ou pode trazer grandes prejuízos para a tua jornada, amém? Saudade, brodinhos, tem que vir visitar a gente aqui, viu? Isso aí. Queridos, com isso a gente encerra a série Sabotadores. Foram Amém. 12 estudos, 12 sabotadores que nós trouxemos aí para você
para que você desperte, para que você estude e se posicione. Esses sabotadores estão disponíveis ali no IGTV da Surf House. Ainda não está no Instagram, a gente está vendo como no YouTube, né? Porque agora nós temos YouTube. Então, se você não se inscreveu, se inscreva lá, procure na lupinha lá, Surf House Comunidade Cristã, e se inscreva, né? E encerramos aqui, então, hoje, essa série de estudos, e o nosso desejo é que você revisite, né, esses sabotadores, que você estude, que você leia a palavra de Deus, que você, sabe, não exercite, faça a sua parte, né, nessa caminhada. Aqui é o que eu falo, a Surf House, né? A gente tem muita preocupação de levar a palavra de Deus para vocês de uma forma prática, de uma forma que vocês consigam colocar ela em prática, de que vocês consigam guardar ela no coração. Então, assim, não deixa essa ferramenta ficar enferrujando ali, não deixa essa ferramenta que está disponível para abençoar a tua vida ficar ali guardadinha, amém? Estude, se posicione, revisite os sabotadores, amém? E vamos seguir juntos nessa caminhada firmes em nome de Jesus. As 12 lives estão salvas lá no GTV, Isso. a série toda, você pode assistir ali e revendo cada um deles, amém? E conhecendo e vencendo, amém, galera? Não basta você conhecer, você precisa vencer. Esse é o seu posicionamento em Deus, vencer os seus sabotadores. É aonde leva o evangelho para a prática. Vencer os seus inimigos, a sua própria natureza, tudo aquilo que se levanta contra Deus na tua vida, amém? Em nome de Jesus. Então,